De volta aqui com vocês. E aí vinha eu falando sobre a questão das três grandes ondas tecnológicas. E a gente entende que a última grande onda tecnológica, essa que o mundo está a fazer parte, ela está relacionada à questão das informações, mas principalmente criação, pesquisa e inovação quanto à tecnologia. E aí eu estava fazendo um parâmetro sobre a questão da como o Brasil está. Como o Brasil utiliza-se dessa questão industrial, da tecnologia, se ela é criada aqui. E aí, nessa minha visão, nessa minha humilde opinião, é justamente voltada para projetos do exterior, projetos de outros países. Ou seja, nós somos o local de produção, mas o local da pesquisa não. Então a gente vai olhar justamente por esse ponto aí sobre as pesquisas externas. Vamos dar uma continuada aqui no nosso material? Só por essa questão aqui, o Índice de Competitividade Industrial, a Organização das Nações Unidas para Desenvolvimento Industrial, a UNIDO, realiza um trabalho mais completo para avaliar a capacidade industrial de um país. O resultado obtido é o Índice da Competitividade Global Industrial. Foram analisados ali 118 países em alguns itens, como capacidade industrial, capacidade de exportação, o impacto quanto ao valor agregado na produção industrial, impacto de comércio, o impacto industrial, qualidade sobre a exportação. Então, todos esses quesitos foram olhados. E aí, isso é um pouquinho antigo, ali de 2000, meados de 2005 até o ranking 2009. A gente percebe ali que o que acontece é que a gente sempre está lá para trás. A gente, comparado com outros países, como o caso do Singapura, olha, Singapura ali, ele estava em 2009 em primeiro. Japão, Alemanha, a gente percebe que esses países estão lá no ápice. E o Brasil está ali na 44ª posição. Hoje talvez esteja em uma posição diferente, mas deverá seguir mais ou menos esse mesmo padrão. O que percebemos é o seguinte: o que realmente agrega valor nesse ranking, mostrando que nós temos uma questão sobre a competitividade industrial, nossas empresas estão mais preparadas para esse mundo global, é que nos países como Singapura, como é que pode que Singapura poderá estar em primeiro lugar aí nesse ranking? É justamente pela questão da tecnologia, de como ela é gerada. É só vocês olharem algo como por que nesses últimos tempos aquela pequena ilha, Taiwan, a ilha de Taiwan, ali perto da China, ela tem esse perigo de possível guerra, tanto que se fala-se até de uma guerra entre China e a Europa, ou até mesmo os Estados Unidos, justamente por causa da posição da China sobre Taiwan. É uma pequena ilha, é só uma ilhazinha, por que tanta briga por esse pedacinho de terra? O problema aí é que não é um pedacinho só de terra, o problema aí é tecnologia. Se vocês saírem dando uma olhada onde a nossa tecnologia utilizada, processadores, os processadores de placas de vídeo, no caso chips de celular, tudo isso, essa tecnologia toda, ela acaba sendo criada, não só a produção, mas ela acaba sendo criada mesmo, a evolução dela, projetos novos, muitos ali, a grande maioria na ilha de Taiwan. Então, o que a ilha de Taiwan tem como principal riqueza seria justamente a tecnologia. E você controlar a tecnologia provinda dessa ilha, ou até mesmo criar um grande embargo onde essa tecnologia não saia dali, você vai estar pausando justamente a evolução em diversas áreas, principalmente qualquer área que tenha ligação com o computador. Somente tudo, né? Porque todas as áreas estão ligadas à computação, à informática. Então, se a gente disser que, de repente, durante 1 ano, 2 anos, haja um embargo nessa ilha, a gente vai ter uma falta de evolução tecnológica. Uma evolução tecnológica não vai acontecer provinda dali. Se a gente for falar de semicondutores, ou seja, os processadores das máquinas, os principais processadores são feitos ali.
a gente for pensar de toda a tecnologia da Intel, vem dali, a AMD, principalmente dali, tudo vem dali, gente. Então, por esse motivo que ela tem tanto valor. E é por isso aí que a gente vê, em alguns casos aqui, que o Brasil acaba ficando tão lá atrás nessas pesquisas, por falta da pesquisa em si, por causa da criação de novos conhecimentos. Porque o que temos aqui, podemos ter empresas fortes, mas o recurso vem do exterior, a produção é feita aqui e os lucros acabam indo muitas vezes para o exterior. E se uma empresa dessa qualquer, uma empresa de carros dessa, vamos pensar que é uma empresa de carro, uma automobilística dessa, decide, vou largar o Brasil, vou sair daqui, vou para outro país, a gente não consegue continuar a produzir aquele material, a gente não tem aquela tecnologia. Então é por isso que quando a gente vê casos como, por exemplo, a Covid, o Covid chegou e aí a busca incessante pela vacina e o Brasil conseguiu ali criar uma vacina, isso é muito bom, principalmente na visão tecnológica para a ciência, porque é justamente isso, a gente tem que ter o conhecimento de criação do produto e não simplesmente ter ali uma base para a produção. Quando a gente diz que é somente uma empresa que vem de fora, produz e ela leva tudo externo, é como se na casa de vocês alugassem um quartinho para alguém fazer alguma coisa, do tipo, esse quartinho vai ser para consertos, reparos de celulares. Aí a pessoa está ali ganhando dinheiro, pagando aluguel para você, mas ele está ganhando o dinheirinho dele ali. Se por acaso um dia ele decidir sair dali, você consegue consertar com os celulares? Não, porque era ele que fazia aquilo. Ou seja, não é um conhecimento seu. Aquele produto, aquela empresa não é sua. Então é aí que está o grande problema. Quando a gente vê que a gente produz algo como a gente consegue extrair vários tipos de minérios, ferro, manganês, cobre, tudo aqui dentro do nosso país e exportar isso, porque após serem refinados, a liga final que eu trago para dentro do país. É essa liga final que eu trago de fora. Por quê? Porque eu não consigo, eu não tenho siderúrgica aqui dentro do Brasil, eu não tenho o conhecimento para criar isso, eu não tenho a tecnologia. Então o que falta é justamente a questão sobre o investimento na pesquisa. Tive aqui os cenários para o Brasil, ali de 2005 ao atual, ano atual. A gente vê que é a inserção externa e a inclusão social. A gente vê aqui a questão da precisão em si, a precisão de cada âmbito. A gente vê que a inclusão social, olhada comparada com a inserção externa, a gente vê que naturalmente o Brasil acaba barrando ali na estagnação, na pobreza, nesse nível de pobreza. Mas se por acaso a gente tivesse algo mais amplo, ou seja, a gente fosse mais desenvolvido, ou seja, eu consiga fazer com que esse gráfico expanda nesse vértice, eu vou ter maior inclusão social, terei mais isso, terei essa expansão, e isso recai de que forma? Isso faz com que essa evolução venha de que forma? Venha justamente através do conhecimento, através do uso de dados. A gente vê que a estagnação, a exclusão social, acaba sendo quando eu tenho ali de forma restrita, ou seja, eu não consigo criar novidades, eu não tenho novas ideias, novas criações aqui dentro do nosso país. A gente vê na questão do interesse estratégico e a maturidade industrial, isso agora, esse nosso gráfico aqui focado na nossa área, na área de tecnologia, é que a necessidade, interesse estratégico, ou seja, quanto mais a gente precisa. Para esse momento, a gente está precisando muito biogenética, biotecnologia e da criação de softwares. A gente tem essa grande necessidade. Mas o que é mesmo investido aqui? O que realmente acaba tendo? Qual seria a maturidade industrial? Qual seria a nossa evolução? A gente percebe que a gente está evoluindo muito para o lado do agrobusiness. É necessário? Com certeza. Mas a gente ainda está muito imaturo na questão da produção de softwares, na produção de biotecnologia. A gente tem pouca pesquisa sobre isso. E aí é por esse motivo que a gente vê que algumas empresas, eu já cheguei a dizer para vocês aqui, empresas como a LG, a Dell, a IBM, está trazendo empresas para cá
justamente para produzir softwares aqui. Por que disso, Rildo? Por que eles estão trazendo para cá? Porque aqui eles utilizam o capital humano, ou seja, sabe que aqui temos pessoas para a construção quanto a isso, a evolução disso, esse interesse de fazer essa pesquisa, nós temos aqui. Então, utiliza-se o capital humano para a produção, mas a pesquisa acaba indo para externo. A gente já falou aqui até, eu cheguei a falar que na produção de um software, na produção, no descobrir de uma ideia, se você faz parte dessa descoberta, você não é o dono daquela ideia. A empresa que está pagando, a empresa que é dona daquilo, que acaba retendo essa ideologia. Então, é por esse motivo que muitas dessas empresas, que é o exemplo, a LG e a Dell, vêm para cá, é justamente atrás desses grandes pensantes, de nós aqui, de vocês aí, para que vocês criem essas soluções, mas que ela agrade justamente o externo, o mundo. Eles vêm aqui justamente atrás do lucro. E a gente vê que houve aqui esse gráfico, um gráfico um pouco antigo, ali 2011, mas que vem desde de 1947, ali, quando eu disse que houve o crescimento da indústria. A indústria começou a ter uma certa queda, justamente ali em meados de 85. O que aconteceu? Foi finalizando a ditadura, o período de ditadura, apesar da década de 90, com a abertura econômica, principalmente no translado ali dos governos Collor e Itamar, houve essa abertura e houve um certo crescimento quanto ao poder sobre as empresas, o poder de compra. O poder dessas empresas teve um maior ali, aqui internamente. Mas mesmo assim a gente percebe que continua essa queda nos últimos tempos. Não importando se houve uma pequena alta, mas continua essa queda. Qual a motivação? Porque falta-se justamente as pesquisas. Apesar de, durante a ditadura militar, o governo Juscelino Kubitschek, Getúlio Vargas, todo esse passo aí ter sido muito voltado à ditadura, só que muito acabava, até o conhecimento ficava restrito aqui internamente dentro do nosso país. Até o gerenciar da questão do conhecimento. O Brasil ainda não entrou na terceira onda. Será, gente? Será que a gente não faz parte da terceira onda? Será que a gente não está nesse nível? Em 1997, Alvin Toffler fez uma análise precisa e profunda dos movimentos sociais e econômicos que moldaram as sociedades passando pela cultura, trabalho, guerras e até o sexo. A segunda onda, que durou essa média de 300 anos, que é a da indústria, com a máquina de vapor, o tear mecânico, e ainda é presente em algumas economias. E a terceira onda? Terceira onda que está se chocando com a cultura gerada pela industrialização, rompendo padrões estruturais, gerenciais, familiares e moldando um novo agir, uma nova forma de ver o mundo e de viver nesse mundo, onde a tecnologia da informação tem um papel primordial. Apesar dessa tecnologia informacional estar disponível para alguns brasileiros, esse é o ponto, gente. Apesar de estar disponível para alguns brasileiros, ainda há uma grande desigualdade tecnológica no país e a maioria da população ainda não teve contato com a terceira onda. E é aí que está a grande discussão se o Brasil está ou não está na terceira onda. Porque a terceira onda, ela necessita uma onda tecnológica, é informação, dados se transformando em informação. E se essa nossa terceira onda, a era da computação, se ela necessita de pessoas criando conteúdo, pessoas criando, tendo novas ideias, se ela precisa disso e precisa que todos estejam conectados e tenham acesso a essas informações, podemos dizer que o Brasil já faz parte? Se temos tanta desigualdade aqui, eu posso pensar que no caso de vocês, eu tenho certeza que muitos de vocês aí não têm um computador em casa. Você está sem um computador em casa. Você está assistindo um curso de informática, você está assistindo ali um técnico em informática e não tem um computador em casa. Você precisa estudar na casa de um amigo, você precisa estudar na escola, você precisa se virar desse jeito, ou seja, você não teve ainda esse acesso a essa informação para uma pessoa que está no curso de informática. Então, esse é o ponto da discussão aqui, se o Brasil já faz parte dessa terceira onda.
Então, a gente tem que ter uma porcentagem elevada de pessoas neste país que tenham acesso a essa informação, que tenham acesso justamente a esses dados. A multiplicação dos meios de produção, transmissão e armazenamento de linguagens e informações vem dando à comunicação um papel central em todos os setores da vida social e individual. A qualquer observador do mundo contemporâneo, até mesmo entre os mais leigos, o termo comunicação e as noções que ele carrega se impõem massivamente. É a voz corrente à afirmação de que estamos inseridos em uma civilização de comunicação. Então, vamos falar um pouco sobre comunicação. Vamos entender um pouco do que é a tal comunicação. Comunicar-se, portanto, não é novidade para o ser humano. Então, onde está a novidade? Se a gente está falando de tecnologia e comunicação, onde estaria essa novidade? Ela só pode estar na multiplicação crescente e acelerada dos meios de que o ser humano dispõe para criar, registrar, transmitir e armazenar linguagens e informações. Então, quando eu digo que a tal comunicação, o uso da comunicação é justamente até mesmo os vários modos que a gente utiliza para se comunicar, essa evolução tecnológica é o que faz parte dessa tal terceira onda. Desde a revolução eletromecânica, isso ali década de 50. Vocês lembram lá na disciplina, tanto a disciplina de programação, como lá na nossa disciplina de arquitetura, que eu contei para vocês essa história da criação dos computadores, todo esse passo. E ali, por meados da década de 40, 50, a gente tinha computadores eletromecânicos, valvulados. E aí é justamente isso, desde essa revolução aí, com suas máquinas capazes de produzir e reproduzir linguagens, especialmente as máquinas de impressão, fotografia e o cinema. A complexidade do campo da comunicação começou a crescer exponencialmente. Com o rádio, televisão e agora a revolução eletrônica para a revolução digital, com suas máquinas dispositivos computacionais aliadas às telecomunicações em uma dimensão planetária, a exponenciação atinge proporções gigantescas. A comunicação onipresente. Então, se a gente está vendo que a comunicação é justamente, não somente a comunicação é esse meio, mas os modos de comunicação, os canais, que foi o contexto inicial que eu coloquei para vocês. A entrada do século XXI deverá ser lembrada no futuro como a entrada dos meios de comunicação, em que uma nova era, a transformação de todas as mídias em transmissão digital, como se o mundo inteiro estivesse, de repente, virando digital. Há um consenso quase incontestável sobre o caráter híbrido da comunicação. De um lado, enquanto fenômeno comunicacional em si, que se faz presente e interfere em vários setores da vida privada e social, em várias áreas do conhecimento. De outro lado, enquanto a área do conhecimento. Então, é justamente esse ponto da gente ver que, muitas vezes, o mundo virtual, esse mundo digital, ele acaba transpondo. Quem nunca viu assim, vocês aí mesmo, eu tenho vários amigos, quantos amigos você tem? Não, está aqui na rede social, aqui eu tenho mais de 200 pessoas aqui que são meus amigos. Então esse é o ponto, é esse mundo digital, esse mundo virtual. Você conhece as pessoas pessoalmente? Não, eles moram até em outros lugares aqui pelo mundo. E aí é esse mundo digital que está sendo criado. É a comunicação, a chamada comunicação onipresente. A comunicação se tornou objeto de investimento tecnológico em expansão ininterrupta, uma experiência individual diária, um terreno de confronto político, um sistema de intervenção cultural e de agregação social, uma maneira de se informar, de entreter-se, de passar o tempo. Também nos alertou para o fato, o Wolff ali nos alertou para o fato que a comunicação invadiu todos os domínios, a empresa e seu proeminente setor de relações humanas. Então, até mesmo em uma empresa, existe essa preocupação sobre a comunicação. As tais relações humanas ali, que estão ali sendo controladas dentro da empresa pelo setor de recursos humanos, é justamente esse ponto aí que a gente tem que entender,
que dentro de uma empresa, para ela funcionar, para fluir, para ela conseguir crescer, é necessário que haja também a comunicação. Por exemplo, o marketing, antes restrito ao produto, hoje recobrindo a imagem da própria empresa, os meios políticos inteiramente entregues ao marketing político e à imagem da marca. A gente vê até mesmo que, falando da política em si, a gente vê que é utilizado também o marketing nas mídias sociais, o modo como é feita uma campanha. Com a emergente fragmentação e segmentação da audiência, a televisão não podia mais ser pensada como um sistema monolítico. Foi como eu falei, década de 80, aqui, década de 80, 90, tínhamos no máximo dentro do Piauí 5 canais. E aí ou você assistia um desses 5 canais ou não assistia nada. Você, no máximo, se quisesse mais informações, iria para a mídia escrita, o jornal ali, aquele jornal na banca de jornal. Então a gente acabava encontrando desse jeito aí. E aí, hoje em dia, com tantos canais existentes, não só canais de televisão, mas tantos canais, meios de comunicação, internet, WhatsApp, as redes sociais, com tanta coisa, a gente tem essa enxurrada, como dito hoje, esse tsunami de informações a chegar. E aí a TV acabou perdendo muita importância quanto a o hábito principal, o ponto principal, o canal principal ali das comunicações. A mudança de canais através do controle remoto executada pelo telespectador para ficar livre dos comerciais tornou-se uma preocupação central na indústria da publicidade. As pessoas podem sair, você está ali, você está assistindo um vídeo, você pode simplesmente pausar aquele vídeo e ir para outro canal. Você pode simplesmente deixar de assistir uma TV se está demorando demais aquele programa ou aquela publicidade. Então a gente acaba tendo muitas possibilidades para não necessariamente ficar preso ali naquela publicidade. A própria propaganda, o modo de fazer publicidade teve que melhorar para prender as pessoas a assistir aquela publicidade. Digitalização e cyberespaço. Segundo Levy, 1998, a fusão das telecomunicações, da informática, da imprensa, da edição, da televisão, do cinema, dos jogos eletrônicos em uma indústria unificada, da multimídia, é o aspecto da revolução digital que tem sido mais enfatizado. Entretanto, esse não é o aspecto mais importante, a par dos aspectos civilizatórios, tais como novas estruturas de comunicação, de regulação e de cooperação, linguagens e técnicas intelectuais inéditas, modificação das relações de espaço e tempo. Aí é justamente o uso do tal do cyberespaço. Diante disso, não se trata mais de racionalizar, de raciocinar em tempos de impacto. Qual o impacto das infovias na vida econômica, política, cultural e científica? Mas em termos de projetos de sociedade. Então a gente deixa de pensar em só um único nicho, um único ponto, mas a gente tem que pensar na sociedade como um todo. Se você vai lançar um produto, vamos pensar que você aí decide que vai abrir uma pizzaria. Você pode simplesmente aprender a fazer pizza, comprar o forno e abrir ali no seu bairro, sem uma pesquisa, sem nada, sem pensar em marketing, sem pensar na publicidade por trás disso. Você precisa fazer isso. É um mundo globalizado. Você não pode pensar que você está sozinho, que só existe aquele localzinho que você está, só aquele bairro. Você tem que fazer essa pesquisa. Você tem que procurar saber. Até mesmo você que já está trabalhando com aquele negócio ali, eu estou com a minha pizzaria já aberta, está funcionando, mas você tem que estar conectado com as diversas informações pelo mundo. Você tem que entender o que seria o gosto do real de outras pessoas em outros locais, porque essas manias, essas ondas, elas aparecem de tempos a tempos. Então você tem que estar ali presente e saber o que realmente está acontecendo no mundo. Para isso, é preciso tirar o foco do presente e voltar um pouco atrás, compreender o passado, para a partir do presente construir o futuro desejável. Ou seja, a gente não pode simplesmente experimentar o agora, enfrentar o agora do jeito que está, sem olhar tudo aquilo que passou, sem olhar como foi em outros tempos e como foi enfrentado isso em outros tempos. Quando interrogamos o passado, a história nos ajuda com soluções encontradas antes para questões do presente. Mas
É a ferramenta do futurologia que nos ajuda a pensar quem podemos e quem queremos ser quando o futuro chegar, com bases de um futuro desejável, compartilhamento, colaboração e criatividade. Se a tecnologia, por vezes, nos ajuda a sermos mais inteligentes e eficientes, mais potentes e menos falhos em nossas funções, será que, em contrapartida, sabemos ensinar as máquinas que criamos a não cometerem as falhas e as injustiças humanas? Será que a gente está preparado? Nós, vamos pensar nós como humanidade, o ser humano, a raça humana. Será que vocês, olhando aí toda a injustiça, tudo que acontece no mundo, será que estamos preparados para ter justamente esse novo mundo, esse cyberespaço, essa inteligência artificial, que possamos criar o tal algoritmo, esse novo ser? Será que a gente está preparado para isso? Eu não estou nem teorizando que essa tal inteligência, esse algoritmo pensante, ele possa se voltar a nós. O que eu estou a dizer é se nós estamos preparados à construção desse algoritmo, a levar a esse algoritmo o que tem de melhor e como deverá ser esse meio de comunicação, como a sociedade deve agir. Como a tecnologia irá ajudar no futuro? Esse é um ponto que a gente tem que entender. Quando a gente olha ao passado, quando a gente vê o passado, outras décadas, e vê algo como lá só tínhamos informações provindas de TV, lá não tínhamos internet, quando a gente vê isso, isso serve para a gente possa criar ali, gerar certos pensamentos de como deveremos agir ao futuro. A gente tem que ver que tecnologias, como elas impactaram no evoluir da raça humana, como, por exemplo, a chegada da TV. O que isso influenciou? O que isso mudou no pensar das pessoas? O que isso fez com o nosso país, a chegada da TV, a chegada do rádio? Então, quando você olha esse tipo de tecnologia, como ele foi recebido e como ele foi utilizado, nós podemos espelhar isso e imaginar como tais novas tecnologias poderão agregar a esse novo mundo, poderão trazer esse novo mundo. A gente vê aqui que tem algumas tecnologias que poderão, 3 nichos, 3 áreas-chave que poderão ali suplantar, que poderão chegar ali e fazer alterações. Algumas delas, como a telepresença, foi utilizada muito nos últimos tempos. Nos últimos tempos teve essa grande inovação, principalmente porque estamos ainda terminando, estamos encerrando, graças a Deus estamos encerrando esse momento dessa pandemia, mas que a telepresença nos ajudou. E a telepresença, ela nos ajudou justamente na questão da educação, a gente não se afastar das pessoas inteiramente. Então, são tecnologias, sim, que agregaram, são tecnologias novas que agregaram e trouxe aqui. Temos também a questão dos mundos virtuais. Eu falei do metaverso, vou falar um pouco mais sobre ele ainda. O tal metaverso, o que isso pode agregar? Será que ali poderá haver algo como, além de diversão, comércio, poderá ter alguma coisa a mais? E a interface cérebro-computador, que é justamente, se eu penso em criar essa nova tecnologia, se eu penso em gerar essa nova tecnologia como um algoritmo pensante, as várias inteligências artificiais, que eu já falei aqui em sala de aula com vocês, já falei algo como o IBM Watson, hoje já falei da Alexa, que são inteligências artificiais que nós temos aí e que devemos treiná-la para que ela possa melhorar. E a interface cérebro-computador seria a conexão direta de nós a esse mundo virtual, a treinar esse algoritmo em si. Ele possamos treinar essa tal algoritmo em si. Mas, turminha, vamos pensar um pouquinho mais sobre a questão da terceira onda, que ela necessita especificamente do uso das tecnologias, da comunicação em si.
E aí eu vou pedir aqui, vou passar a voz aqui para um dos nossos polos, eu vou pedir para vocês aí que estão me acompanhando no Kaique do Promorá, eu vou fazer uma perguntinha e eu quero ouvir a opinião de vocês. Vocês viram que eu coloquei aquela pauta ali de o Brasil não faz parte dessa modernização porque não temos essa conexão. Não são todas as pessoas que têm a tecnologia na sua vida. E aí vem essa pauta de se o nosso Brasil, não são todas as pessoas que temos tecnologia, não são todas as pessoas que têm essa tecnologia ali em contato, com a chegada de novas tecnologias como a internet 5G, o que podemos esperar com tecnologias como o metaverso, com o que podemos esperar com tecnologias como o 5G, velocidades extremas? Será que a gente pode ter a esperança, podemos dizer assim, ter a esperança de que isso vai melhorar, que isso vai chegar? Aí você que está nessa cidadezinha, você que está aí na cidadezinha no interior, será que eu posso ter a esperança que isso vai melhorar a vida de todos? Vou pedir a opinião aqui para o Polo, vou pedir a opinião aqui do Kaique, do Kaique ali do Promorá. Vamos lá, gente, vamos lá. Kaique Promorá, vocês estão me ouvindo? Vou pedir a interação aqui. A pergunta é: vocês acreditam que vocês aí me respondam? Me diga quem está falando comigo. Quem está falando aí comigo? Se vocês acreditam realmente que as tecnologias possam melhorar a vida do nosso aluno no interior, que possa melhorar justamente aquele mais necessitado ali, que está no interiorzinho, na cidadezinha pobre. Será que essa tecnologia pode melhorar a vida dessa turminha, dessa galerinha? Olha, estou ouvindo você, estou ouvindo. Sim, eu consigo te ouvir. Eu quero a sua opinião sobre essas tecnologias. Diga para mim. Perfeito, Regiane. Obrigado aí, Regiane. Tô vendo você aí, essa turminha aí nos assistindo. Tá certo, tá certo. Eu também sou dessa época aí do disquete. Também cheguei a utilizar o disquete. Foi uma época assim, é a evolução como um todo. E é perfeito o que você falou aí, Regiane, falou com a gente. Que você visualizou esse momento nosso de interação, onde tem aluno que está recebendo essas informações, está recebendo esse curso, e que se não tivesse esta tecnologia,
com certeza eles não teriam essa oportunidade. Então, é a tecnologia trazendo justamente essa oportunidade para cada um de vocês, de mudar a vida de cada um de vocês. É perfeito aí esse exemplo. Adorei muito aí a interação. Perfeito. Tá certão. Então, vou me despedindo aí, Regiane. Obrigado pela interação. Tá? A gente se vê em outro momento. Valeu aí, viu? Então, voltando aqui, turminha. Vamos lá. Vamos dar continuidade aqui ao nosso tema. Vocês viram aí? Justamente isso, esse foco que eu quero trazer para vocês. Eu quero que vocês percebam que tecnologias, elas são realmente, podem trazer melhorias para a nossa vida. Isso depende muito de como nós temos essa visão em cima daquela tal tecnologia. Como nós agimos diante daquela tecnologia. A gente pode agir com medo, achando, não, essa inteligência artificial aí, isso não é legal, isso vai fazer mal para a minha sociedade. Ah, o tal dos robôs, os robôs que a gente vê aí pela internet, que faz um mau uso, até mesmo cria fake news, isso é ruim. Gente, em tudo tem o seu lado ruim, mas a gente tem que lembrar o seguinte, toda e qualquer tecnologia, toda, foi criada por um ser humano. Então é por isso que eu digo, o tal do algoritmo, de uma inteligência artificial, ela depende exclusivamente de nós. Nós que vamos gerenciar, nós que vamos melhorar esse algoritmo. E eu tenho sim boas esperanças de que isso vai melhorar. E pensando aqui, como eu falei aqui no caso do nosso Piauí, com a chegada agora do 5G, com a chegada dessas novas tecnologias, por mais que muitos olhem só pelo o lado ruim, o 5G chegou, mas os smartphones que recebem 5G são muito caros. Tem poucos no Brasil e são muito caros. Eu não consigo ter nenhum smartphone com o 4G, com o 5G, que não vai chegar para mim. Só que a gente tem que ter um conhecimento mais amplo sobre isso. Uma tecnologia sobre essa, ela não vem só para o teu celular. Ela não vai chegar só para um celular que você vai usar. Ela vai chegar para a comunicação como um toda. É algo como a prefeitura da sua cidade poderá experimentar isso e ter com isso lhe trazer serviços mais rápido. Ela poderá chegar com uma TV na sua cidade com uma qualidade maior, rádio, qualidade maior, ou seja, é uma qualidade de vida que vai aumentando de tempos a tempos. Bora ver aqui, vamos voltar para o nosso slide aqui e ver os 3 pontos, as 3 áreas chaves que a gente encontra dentro da tecnologia, dentro das áreas principais da tecnologia, que são emergentes, que estão chegando agora. Eu digo que não é nem para o futuro, eu coloquei aqui futuro, mas não é nem futuro não, já está chegando, é agora mesmo. Telepresença, mundos virtuais, interface cérebro-computador. Vamos para a telepresença. Telepresença, você já deve ter assistido ao desenho animado Os Jetsons. Eu não sei se vocês conhecem ele. Na minha infância, professor, tu é velhão, hein? Na minha infância eu cheguei a assistir isso aí, passava na TV Bandeirante, ó, na Band, os Jetsons. É uma família que vive ali no futuro, tudo cheio de tecnologia. E ali nesse desenho, feito ali pelo estúdio Hanna-Barbera, ele já imaginava como seria esse futuro. Esse desenho feito ali na década de 60, ele mostrava itens, como vocês podem ver aí na telinha aí, ó. O marido conversando com a esposa através de uma tela. Opa, é telepresença. E olha só, na década de 60 eles já sonhavam em fazer algo como isso, uma telecomunicação, fazer uma conferência virtual. Então já existia isso, você podia conversar com uma pessoa a várias distâncias. E isso era desejado ali na década de 60. Era algo que mostrava no desenho como se eles fossem extremamente evoluídos. E que você, a qualquer momento aí do seu celular, aí, você vai, conecta no WhatsApp com um amigo seu e pode fazer uma telechamada. Que na época aí, ó, década de 60, eles achavam que era coisa do futuro, de outro mundo. Além disso, hologramas.
nada mais era do que um embrião do conceito da telepresença. Então existia também esse efeito holograma, tecnologia que permite diversas pessoas dividir o mesmo ambiente à distância, sem perder nenhuma qualidade de interação. Essa inovação aplicada nas empresas facilita a tomada de decisões e traz uma economia de milhões de reais que seriam gastos em viagens e contas telefônicas. Então a gente vê aí, ó, olha aí, a teleconsulta, olha o menino sendo atendido pelo médico à distância. Isso é natural hoje em dia, a gente já tem isso. O próprio SUS já disponibiliza a teleconsulta em vários locais aqui do Brasil. Aqui no Piauí está chegando ainda, está chegando, gente. Você não vai precisar ficar horas e horas ali esperando em uma fila, nem que seja fila virtual, né? Você vai esperar, mas na sua casinha você vai estar tranquilo ali, tal, e esperando o momento. Isso é melhor ainda pela questão do atendimento junto àquele doente. Como a telepresença funciona? A telepresença existe devido ao enorme avanço da tecnologia, especialmente após a popularização da internet. Olha aí, a internet que trouxe isso para a gente. No início da década de 90 foi quando ela realmente difundiu. Mas foi ali a partir de 95, o surgimento da Web 2.0, essa explicação da web, a internet mesmo conhecida, só estática, como a web 2.0, a web em movimento, a internet em movimento, isso foi explicado nas nossas aulas lá na aula de arquitetura. Bem no comecinho eu falei um pouco sobre isso para vocês devem recordar. A comunicação ganhou ainda mais elementos de interatividade, então a internet teve movimentação, ela ganhou vida. Por meio de câmeras e microfones de alta resolução, e captação combinados com a computação em nuvem, que permite a troca rápida de arquivos e informações. Os colaboradores espalhados em diversos cantos do planeta podem se reunir em tempo real, sem a necessidade de deslocamento. Isso aqui, a telepresença, sem dúvida nenhuma, eu acredito que, se não todos, a grande maioria de vocês já utilizaram, nem que seja para falar com um parente seu ali, através do celular, você está ali utilizando em imagem, você mandando a sua imagem, falando com ele à distância. Então é algo bem comum, algo fácil aí que já faz parte da nossa vida. Isso não é futuro, é agora. Quais benefícios podem ser obtidos com a telepresença? Empresas muito ramificadas não chegam a ser uma raridade no país. Existem inúmeras organizações que possuem escritórios espalhados em diversas partes do Brasil e do mundo, atuando em várias frentes de negócio. Como se sabe, reuniões fazem parte da estratégia de todas essas companhias, mas nem sempre os encontros presenciais são viáveis. O custo elevado e o tempo necessário para o deslocamento de todos os participantes prejudicam a geração de negócios, já que impossibilitam a agilidade na tomada de decisões. Eu digo, voltando assim para a questão de uma empresa, uma pessoa, um gerente, que ele precisa estar ao mesmo tempo, ele vai a uma reunião que essa reunião está acontecendo na sede no Japão. E aí, uma hora depois, ele tem que estar em uma reunião que está acontecendo ali na Alemanha, em Berlim. E agora, tem condição em uma hora ele fazer essa viagem? Não tem. Com a telepresença é possível. Então ela não ajuda somente nós aqui no dia a dia a falar com um parente, mas ela nos ajuda a assistir uma aula, ela nos ajuda a fazer um curso. Durante a pandemia que ela foi extremamente reconhecida, mas a telepresença, como falado ali, começou os primeiros passos ali em 95. Alguns chamam essa tecnologia de Skype sob roda. A gente sabe que o Skype é um comunicador tipo WhatsApp, mas é muito mais do que isso. Robôs de telepresença como o BIM representam a próxima geração de comunicação face a face. Esse robô permite que você se movimente e participe como se estivesse lá em carne e osso. Então, se eu for fazer uma telepresença, uma reunião através de telepresença com alguém, normalmente eu ficaria numa tela estática. Agora, com a questão do uso desse robozinho aqui, o BIM, você pode se movimentar. Você tem ali a questão de uso de movimento, você pode andar pela sala e ali você está lá do outro lado do mundo, em outra localização, mas você vai estar ali vendo aquela reunião, movimentando, você tem movimento e tudo mais, você pode andar pela sala desse modo bem aí. Parece tudo de bom, né, gente?
Num futuro muito próximo, esta tecnologia lhe dará poderes especiais, como, por exemplo, puxar informações detalhadas na tela sobre a pessoa com quem você está falando. Imagine ainda, aí que está, a gente sempre pensa em melhorar a tecnologia e nessa de melhorar que a gente acaba até estragando às vezes. Ainda poder usar os sensores do robô para medir a frequência cardíaca, pupila das pessoas com quem você está falando durante uma negociação. Então, tecnologias como o bem irão se expandir para ter essa maior experiência sensorial. Mas aí, como ele tem, a gente pode implantar esses sensores de visualizar até a temperatura da pessoa, tudo isso. Além de você poder ali, na hora que está conversando, você pode fazer uma pesquisa sobre aquela pessoa. Então, isso acaba até sendo um pouco mais invasivo em alguns casos. Mundos virtuais. O próximo passo na comunicação vem com a possibilidade de estarmos com alguém ou com algum grupo de pessoas, não pessoalmente, mas em um mundo virtual de alta resolução. Ou seja, lá na telepresença é eu que não estou participando, eu que não estou longe, eu estou conversando com uma pessoa através de uma tela longe, mas aqui é um mundo inteiro criado de modo virtual para que todos estejam ali reunidos. Um mundo em que duas pessoas podem ter seus avatares, ou seja, o avatar dele é criado como um bonequinho ali naquele mundo virtual e numa réplica quase perfeita, conversando e interagindo no mundo real. A gente já vê questão aqui, ó, o óculos que a gente deve utilizar, criado pelo Facebook. E aí, quando você utiliza tal óculos, você vê um mundo desse modo. Eles ainda estão, é claro que a parte gráfica eles estão trabalhando principalmente na questão de visuais do tipo bonecos. Qual a motivação? Porque ainda não se tem ainda um nível gráfico ao extremo, digamos, para utilizar nessa virtualização. Então eles estão trabalhando principalmente no back-end para poder assim nos levar a uma experiência melhor. Aí, ó, a última atualização do metaverso. Você vê essa imagem aí, o próprio Zuckerberg, ele usando o seu avatar ali no tal do metaverso. Nesses mundos virtuais, as expressões faciais do seu avatar espelham exatamente as suas expressões, usando um tipo de tecnologia que James Cameron mostrou no filme Avatar. Vocês devem lembrar do filme Avatar, que lá utilizaram pontos de captura no rosto de atores para justamente levar aqueles avatares, criar aquele personagem com as mesmas feições do ator. Isso a gente já viu em diversos outros casos, como por exemplo em O Senhor dos Anéis, o Sméagol é feito assim, que é aquele ator Andy Serkis. No Planeta dos Macacos, o mesmo ator Andy Serkis também utilizou ali para criar o personagem, o macaco, né, o chimpanzé ali em tela. Ele tinha todas as feições do ator justamente através da captura de movimento e de feições. Interface cérebro-computador. A mais avançada forma de comunicação se materializará na próxima década, à medida que desenvolvemos a interface cérebro-computador. Então, a interface cérebro-computador não necessitamos necessariamente de um teclado para digitar. Eu não necessito necessariamente ter um mouse, eu não preciso nem de falar, mas será capturado do nosso pensar, ou seja, através de um capacete, como vocês estão vendo aí na tela, as nossas ondas cerebrais para que assim possamos dar justamente os comandos para as máquinas. Eu vejo isso não simplesmente pela questão de, interessante que eu utilizando esse tipo de técnica, um capacete que faz isso, que transita isso, que passa meus pensamentos, que entrega esses comandos, poderá ser utilizado na indústria, poderá ser utilizado em vários meios. Eu vejo isso principalmente como benesse para aquelas pessoas que têm algum tipo de deficiência. Uma pessoa que tem deficiência, ela poder utilizar um computador é muito mais difícil. E aí, a interface cérebro-computador, para mim, é uma das linhas de pensamento, uma das linhas de pesquisas dentro da computação de maior importância que temos. Porque ela vai agregar, ela vai unir mais pessoas ali que estão excluídas desse meio bem aí. A capacidade de conectar nossa mente ao computador
E o computador na nossa mente permitirá um nível mais íntimo de comunicação, e esse potencial não se limita apenas a conseguir manipular computadores e máquinas com nossos pensamentos. O BCI abre portas para tecnologias que nos permitirá estabelecer uma comunicação direta com o cérebro de alguém, ou seja, essa interface cérebro, interface humano-computador, ela vai nos abrir esse leque de opções. Seremos capazes de compreender os pensamentos e os sentimentos das pessoas que estão conversando. Imagina só, não somente você conseguir se conectar ao computador, mas você conseguir passar o teu pensamento, tuas linhas de pensamento até mesmo para outra pessoa. Isso futuramente. Então vai ser bem mais fácil da gente entender sentimentos das pessoas. Vamos ver aqui uma atividade, uma pequena atividade aqui para nós, já que a gente falou aqui sobre diversos itens, inclusive, gente, me falaram aqui que essa parte aqui que eu estava vendo aqui, essa parte, essa construção da nossa aula, sobre a questão da industrialização, a questão ali do Brasil industrial, isso foi até debatido nas aulas de quem está aí no ensino médio, assistindo nossas aulas do ensino médio no segundo ano e terceiro ano, isso foi debatido nas 2 últimas semanas nas aulas de história, foi passado aqui nas nossas aulas de história. Então, que legal, então, que a gente está até sintonizado aqui, não só com o nosso curso de informática, mas sintonizado até mesmo junto às aulas do nosso ensino médio. Então, tem aqui as aulas também do ensino médio que trataram sobre esse assunto, sobre esse tema da industrialização no Brasil. Lá deve ter falado um pouco, talvez, sobre as 3 ondas da tecnologia. Se não, então estou eu aqui a completar a parte da industrialização do Brasil. Então, vamos ver essa questão aqui, qual seria a nossa resposta ideal para ela. Ao longo da história da humanidade, verifica-se uma grande onda tecnológica que passou por etapas. Pela visão da industrialização no mundo, um país onde a maior parte de sua população possui acesso a tecnologias da informação ao seu dispor, pode ser considerado estar fazendo parte da qual onda da tecnologia, qual a onda da industrialização estaria fazendo parte uma pessoa ou uma população que possui acesso à tecnologia da informação. Nem precisa pensar muito, gente, porque a gente sabe logo de cara que eu não tenho 4 ondas, não é isso? São 3 ondas. A terceira onda que está acontecendo no mundo, que é a onda das tecnologias, é a onda da informação dos dados. E aí, o que pede aí é pessoa que tem acesso à tecnologia da informação. Então, de cara, a gente já entende aí qual seria essa nossa onda. Sabendo que primeira onda foi a era da agricultura. Foi o primeiro passo à era da agricultura. O homem que veio lá da caverna, aprendendo a utilizar os meios da agricultura, começando a trazer plantações mais próximas de si, utilizando essa nova técnica, foi uma das mais duradouras. Segunda onda foi da era industrial. A era industrial, a gente viu ali que ela durou uma faixa. Olha aí, o pessoal está respondendo. Letra C, tá certo, gente. Belezinha. Eu já fui me avançando aqui, já falando a resposta para vocês, esperando, olha aí, vocês estão aí participando. E a segunda onda, a gente sabe que a era industrial durou uma faixa dos 300 anos, e a gente até se pergunta se o Brasil ainda está nela, já que não temos tanta criação de conteúdo novo. A terceira onda, era da informação. Eu mesmo considero que o Brasil faz parte, sim, da era da informação, mas nem todos os brasileiros experimentaram já essa onda, essa era da informação. Espero que sim, com essas novidades que apareceram, principalmente com a chegada do 5G, isso chegue a todos. Cada um de vocês possa experimentar isso, provindo da sua própria casa ou até mesmo o Estado provendo isso através de escolas ou instituições. E a quarta onda, é claro que não existe. Então, resultado é a terceira onda aí, que é essa onda de tecnologia da informação. Vou deixar uma dica de jogo. Por que dica de jogo? Falei tanto de inteligência artificial, falei tanto de
os robôs, os algoritmos que capturam suas informações e conseguem definir um certo caminho para você, ou seja, te entregar um certo resultado, eu vou trazer esse joguinho que ele é interessante. Tem na web, vocês podem procurar ele direto pelo navegador ou baixar no seu celular. Akinator. O Akinator, gente, ele é um algoritmo muito bem estruturado. É uma brincadeira? É. Mas esse algoritmo aqui, através de certas dicas, ele consegue trazer para você a resposta de um personagem que você está pensando. Se você pensar em um personagem e ele sai te fazendo perguntas, ele afirma que, em média, em 10 perguntas, ele te diz em quem você está pensando, sem você falar o nome. Mas como ele faz essa mágica? Ele faz essa mágica através de um algoritmo. É só um algoritmo, ele vai estar ligado ali, conectado à internet, então ele vai fazer uma pesquisa diante das tuas respostas. Façam essa brincadeira aí, vocês vão perceber como ele é bem legalzinho, gente. E é um entendimento real de um algoritmo na nossa vida. Turminha, vou agradecendo a participação de vocês, agradecendo vocês terem estado aqui comigo. Vou dizendo novamente, me procurem lá no WhatsApp se vocês tiverem com dúvida do projeto, eu vou estar à espera. E aí a gente se encontra na nossa próxima aula. Até mais!